Bom dia, família! Sejam bem-vindos a mais um devocional. Feliz segunda-feira para vocês aí. Bom demais ter a sua companhia nessa primeira semana completa de devocionais, né, de 2024. Nós começamos quinta-feira passada, pegamos quinta e sexta ali, pausazinha sábado e domingo, mas estamos de volta agora de segunda a sexta. Estaremos aqui, estamos no livro de Deuteronômio, hoje no capítulo 5. Bom demais ter a sua companhia. Quero lembrar você que nós temos um plano de leitura devocional. Está aqui, ó. Esse é o plano de leitura devocional para fevereiro. Aqui você pode acompanhar, que de fato fizemos capítulo 1, capítulo 2. Sábado foi o 3, domingo 4 e hoje estamos segunda-feira de volta aqui no capítulo 5. E é bom que você pegue esse plano devocional ou pessoalmente lá na igreja, ou em PDF, ou no aplicativo, mas pega esse plano devocional. Por quê? O que você vai perceber? Nós estamos agora em Deuteronômio, certo? Se você virar, você vai para março. Olha só, nós vamos passar para Josué, vamos fazer Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, vamos terminar março, ó, já em 1 Reis. Então, é muito, muito importante que você tenha esse plano para você saber onde que a gente vai, onde que a gente está indo, né? Quais são os capítulos que nós vamos pegar. Tem alguns capítulos que a gente vai pular, outros que a gente vai ver, e esse guia vai manter você atualizado, né, e sincado aqui junto com a gente, para a gente poder estar crescendo juntos esse ano, beleza? Deuteronômio capítulo 5 é o nosso texto de hoje, um texto maravilhoso. Eu espero que você tenha tomado seu café bem tomado hoje, bem tomado, café bem preto, bem forte, porque você vai precisar queimar neurônio aqui comigo hoje. Eu quero virar a tua cabeça hoje em nome de Jesus com relação à lei do Senhor e quero explicar para você algumas coisas sobre aquilo que muita gente não entende, muita gente, porque não entende, julga desnecessário ou antiquado, e nós vamos ver que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E eu vou explicar para você só um pouquinho do que vai acontecer aqui. Deuteronômio capítulo 5, pega a sua Bíblia, abre lá comigo, vamos olhar esse texto juntos e antes da gente entrar no texto de fato, eu quero lembrar você que segunda-feira é a minha folga, é o único dia da semana em que eu não trabalho. Então, por isso, a segunda-feira, o meu vídeo ele é previamente gravado, eu estou aqui com vocês, né, mas não estou ao vivo, porque eu gravo isso com antecedência durante o fim de semana, para segunda eu poder descansar um pouquinho mais, revigorar as minhas forças e amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, volto ao vivo com vocês. Vamos estar junto aí. Mas vai no chat aí, interage, manda um bom dia, manda o vídeo para alguém, compartilha o link com alguém, para que mais pessoas possam participar desse devocional. Gente, é o 4º ano já que a gente tem esse devocional correndo. Com certeza tem gente na sua vida que poderia ouvir esse devocional, poderia usar isso como ferramenta, então compartilha, manda lá no grupo da família, no grupo do trabalho, manda onde você quiser, manda esse devocional. E eu não tenho dúvida que vai abençoar mais pessoas hoje também. Olha só o que vai acontecer em Deuteronômio capítulo 5. Olha só o que diz aqui o tema no topo do meu capítulo aqui na minha Bíblia, talvez a tua esteja do mesmo jeito. Os 10 mandamentos. E talvez você pensando, cara, eu não sabia que os 10 mandamentos estavam em Deuteronômio. Pô, que legal. Sabia que tinha, em algum lugar estavam os 10 mandamentos, sabia que estava em Deuteronômio. Na verdade, os 10 mandamentos eles aparecem em Êxodo capítulo 20. Lá atrás, nós nem vimos isso juntos. Êxodo capítulo 20 ficou lá na leitura de janeiro, que a gente não fez porque a gente estava off em janeiro, né? Êxodo capítulo 20 é onde os 10 mandamentos são dados a Moisés e são dados ao povo de Israel através de Moisés. Mas lembra que Deuteronômio é a segunda lei, contando a lei por uma segunda vez. Então, em Êxodo capítulo 20, a primeira geração que saiu do Egito recebe os 10 mandamentos. Agora, Moisés está repetindo a lei por uma segunda vez para os filhos daqueles que tinham recebido lá em Êxodo capítulo 20. Então ele vai citar de novo os 10 mandamentos, é uma repetição dos 10 mandamentos, mas para uma segunda geração, num segundo momento do povo de Israel. Então está sendo literalmente aqui, né, aqui literalmente está acontecendo o Deuteronômio, né, a repetição ou a segunda vez que a lei é citada. Eu quero olhar contigo esse texto um pouquinho a partir do versículo 1. Diz assim: Então disse Moisés, convocou todo Israel e disse: Ouça Israel, os decretos e ordenanças que hoje estou lhe ordenando. Olha o que ele diz aqui no fim do versículo 1. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Marca isso na sua Bíblia. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. Por quê? Porque, gente, você pode ter a sua cabeça cheia de conhecimento e você não cumprir.
Nada daquilo que você sabe. Inclusive, tem um versículo na Bíblia que diz, né, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas obedientes à palavra, né? Se a gente ouve, mas não age, a gente engana nós mesmos, achando, não, eu já sei disso, tá? Você já sabe, mas você está vivendo isso? Então Moisés diz aqui, cara, que você possa aprender e tenha o cuidado de cumpri-los. Porque afinal, a lei não é só para o nosso conhecimento, a lei é para a nossa transformação, para a mudança do nosso ambiente, mudança do nosso caráter, mudança do nosso comportamento. Olha o que ele vai dizer no versículo 3 agora, na continuação, diz assim: não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Olha o jeito que essa frase está escrita. Com todos nós, ninguém está de fora, que hoje, está falando do presente, não é uma coisa do passado, do teu pai, do teu tio, do teu avô. Hoje estamos vivos aqui, porque a geração anterior tinha morrido. A geração que antecedeu os pais desses que estão ouvindo agora a segunda lei, a galera que tinha ouvido lá em Êxodo capítulo 20, não obedeceu, não seguiu, não teve fé e Deus permitiu que eles morressem no deserto e renovou com uma nova geração agora a sua aliança para que eles entrassem na terra prometida. Então Moisés está dizendo para eles aqui, ei, isso aqui não é uma aliança que Deus fez com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó. Isso aqui é uma renovação da aliança. Uma renovação da aliança que Deus está fazendo conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Para não ficar dúvida, né, de quem que ele está falando. Esse é o momento de renovação de aliança. Sabe por quê? Porque deixa eu te passar um princípio que é muito, muito importante você entender. Deus não tem netos. Pega isso para você. Deus não tem netos. Deus tem filhos e filhas. Só. Ou seja, o relacionamento que o meu pai e a minha mãe têm com Deus não serve para mim. Eu não me torno cristão porque os meus pais são cristãos. Eu não me torno salvo porque os meus pais são salvos. A salvação é individual e o relacionamento tem que ser pessoal, meu com Deus. Então ele está dizendo aqui, cara, isso não é uma aliança que fez com o pai de vocês, com o avô de vocês, com o tio de vocês, com a mãe de vocês. Isso é uma aliança que Deus está fazendo com a gente aqui, ó. Nós que hoje estamos aqui vivos, todos nós. É comigo e é contigo. Ele está chamando o povo para uma responsabilidade pessoal e um relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque Deus não tem netos. Deus tem filhos, filhas. Isso é muito, muito importante. Que cada geração tem a sua própria experiência com Deus. Você tem filhos dentro da tua casa? Eles precisam ter a própria experiência deles com Deus. Ore por isso. Ore por isso. Eles precisam ter a própria experiência deles com Deus. A sua é maravilhosa, a sua pode mostrar o caminho, a sua pode inspirar eles, a sua pode ser um testemunho para eles, mas eles têm que ter a experiência deles, porque Deus não tem netos. Eu quero olhar contigo um pouquinho dos 10 mandamentos que estão repetidos aqui. Você vai perceber até na Bíblia que tem uma indentação aqui, tá vendo? Está destacado que esse texto, do versículo 6 até o versículo 21, é uma repetição de Êxodo capítulo 20. Ok? Então está mostrando aqui. Mas eu quero descascar um pouquinho os 10 mandamentos contigo, porque nós não lemos Êxodo 20. E eu quero mostrar para você um pouquinho da sabedoria de Deus por trás desses 10 mandamentos. Eu quero desfazer em nome de Jesus qualquer noção na sua cabeça, que é a noção que a maioria por aí tem. A maioria das pessoas hoje sabe os 10 mandamentos, talvez sabe até lembrar 2, 3, 4, 5 deles. É uma coisa que para nós já é coisa que a gente já sabe, já é coisa antiga. E a gente não percebe que os 10 mandamentos são uma das maiores expressões da sabedoria de Deus. O que a gente não percebe, precisa ser desfeito na tua mente, se você tem essa percepção, em nome de Jesus, é que os 10 mandamentos não são 10 leis aleatórias de um Deus caprichoso que puxou 10 leis lá e deu pra gente. Os 10 mandamentos são algo que era parte dos 10 mandamentos, era absolutamente novo para a sociedade humana da época
E os 10 mandamentos têm os requisitos mínimos para uma sociedade sustentável e equilibrada. Deixa eu descascar. Só vem comigo. Tira todo o conceito que você tem dos 10 mandamentos, que é chatice, que não pode, que eu não quero ouvir, porque Deus é chato, porque Deus tem que se atualizar, porque afinal nós estamos em 2024 e onde já se viu essa história de 10 mandamentos. Só tira esse conceito e vem comigo. Eu não vou nem ler todos, tá? Nós vamos olhar só alguns aqui. Mas me empresta o teu ouvido e toma mais um café se você precisar. E deixa eu descascar isso aqui contigo em nome de Jesus para virar uma chave na tua cabeça. Para você entender a importância desses 10 mandamentos e a sabedoria que está aqui. Tá bom? Eu vou fazer, e nem sou especialista no assunto, hein? Se tem muita gente muito melhor para falar sobre isso do que eu. Mas vamos lá. Versículo 6. Eu sou o Senhor seu Deus que tirei do Egito e da terra da escravidão. Beleza. Versículo 7. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses, plural, além de mim, singular. Aqui é estabelecido pela primeira vez na história da humanidade algo chamado monoteísmo. Um Deus. Somente um Deus. Isso não era comum. Para nós é comum porque a gente já cresceu. Não, existe só um Deus, é o Deus verdadeiro, Deus criador do céu e da terra. Mas para eles, gente, isso era algo absolutamente incomum e algo absolutamente novo quando Deus deu essa lei, dizendo, cara, você não pode ter outros deuses além de mim, você só pode ter um Deus. Por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro. E o que você vai perceber, se você for estudar a história da humanidade nessa época, você vai perceber o seguinte, que todas as nações eram politeístas. Todas as nações adoravam vários deuses. E aí chega uma lei dada por um Deus, que é o Deus de Israel, que diz, você não pode ter nenhum outro Deus a não ser a mim. Monoteísmo acaba de ser instalado pela primeira vez na história da humanidade. De onde vem isso? Sabedoria de Deus revelada no primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Isso não é capricho de Deus, isso não é chatice de Deus, é Deus revelando para a humanidade, pela primeira vez na história. Ei, só tem um Deus verdadeiro. Os outros que vocês adoram aí, sol, lua, estrela, o seu Deus da fertilidade, o Deus da montanha, o Deus do rio, essa coisa errada aí, cara, nada disso é de verdade. Só tem um Deus. E você deve ter somente um. Você não precisa ter um para cuidar da tua fertilidade, outro para cuidar da chuva, outro para cuidar do teu filho, outro para proteger a tua casa, outro para multiplicar a tua comida. Você não precisa ter um monte de Deus. Um só cuida de tudo isso e muito mais. Monoteísmo aqui é instalado na história da humanidade pela primeira vez. Sabedoria do céu, sabedoria de Deus, algo que não era comum. Por isso que nós vamos ver mais para frente, quando Deus diz para o povo de Israel, não se case com as filhas das outras nações ao seu redor. Por isso que nós vamos ver mais para frente, quando Deus diz, cara, vai conquistar a terra prometida, extermina toda a população que está ao seu redor. Você diz, meu Deus, por que Deus faria isso? Porque todas as outras nações ao redor eram politeístas. E Deus sabia que se eles não exterminassem, ou se eles se casassem com as filhas das nações ao redor deles, eles também passariam a adorar outros deuses e quebrariam o primeiro mandamento. E é exatamente isso que acontece na história de Israel, que nós vamos ver mais para frente. Então, o que é isso aqui? Capricho de Deus, lei aleatória, sabedoria de Deus como nunca antes vista na história da humanidade, sendo refletida só no primeiro mandamento. Só no primeiro mandamento. Né? A gente volta aqui para Gênesis capítulo 1, né? História da criação. Foi Deus que criou o sol, a lua, a estrela, o mar, o continente, oceanos, montanha, tudo. Todas essas coisas são coisas que ao longo da história da humanidade a humanidade tem adorado. O sol, a lua, a estrela, o mar, a montanha, o continente. E Deus está tentando botar na nossa cabeça, cara, tudo isso é criação, não criador. Não adore a criação, adore o Criador. Então, vou parar por aqui por uma questão de tempo, que tem ainda muita coisa que eu quero descascar contigo, mas eu espero que você esteja conseguindo pegar aí o que eu estou dizendo para você. Outra coisa que eu vou descascar aqui rapidinho.
Ó, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não prostrarás diante de nada, você não vai prestar culto para mais nada e não pode fazer imagem, nenhum ídolo de nada, nem de algo que voa no céu, que seria um pássaro, nada debaixo, nada no mar, nem um peixe, nada que ande sobre a terra. Cara, você não pode fazer ídolo de nada disso. Primeiro, por quê? Porque se você estiver fazendo um ídolo de um outro Deus, você já quebrou o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então já quebrou o primeiro mandamento. Se você estiver fazendo, mas pastor, eu vou fazer um ídolo a respeito de Deus. Cara, se você fizer um ídolo para simbolizar a Deus, você também erra. Por que você erra? Porque, fica um pouco filosófico aqui, mas fica comigo que vai ser fácil de entender. O momento que você define algo, você limita. O ato de definir algo também limita. Deixa eu dar um exemplo bem prático para você. Eu, pastor André, sou homem. Eu acabei de definir o meu sexo. Eu sou um homem. O fato de eu ter me definido como homem automaticamente me limitou, dizendo que eu não sou mulher. Se eu disser para você, o meu carro é vermelho, eu defini o meu carro é vermelho. Eu dei uma definição, né, uma característica do meu carro. Mas eu automaticamente limitei o meu carro, dizendo que ele não é cinza, que ele não é preto, que não é branco, que não é verde, que não é dourado e assim por diante. Você entende? Toda vez que você define algo, você também limita aquela coisa. Deus diz, cara, não faça nenhum ídolo de nada que represente Deus, porque se você estiver fazendo sobre o outro Deus, você já quebrou o primeiro mandamento. Se você estiver fazendo a respeito de mim para simbolizar a mim, você erra. Por quê? Porque você, ao definir, cara, o que você vai esculpir para definir Deus? Que é o criador de todas as coisas. O universo foi criado pela ordem que saiu da sua boca, pela palavra que sai da boca dele. Como é que você vai que você vai desenhar? O que você vai esculpir para definir a Deus? Um pequeno detalhe aqui, eu vou entrar rapidinho. Quando a gente avançar na história de Israel, nós vamos ver que eles tinham um tabernáculo e depois um templo, que era o prédio onde, né, como se fosse o culto hoje, o prédio de igreja, onde os sacrifícios a Deus, o culto a Deus, tudo acontecia naquele prédio. Primeiro o tabernáculo, que era uma tenda, depois o templo. E o templo ele tinha uma entrada principal, que era o lugar santo. Você passava daquele lugar, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, e dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa, em cima dessa tampa tinha 2 querubins com 2 asas, uma virada para o lado do outro, e diz a Bíblia que era ali entre os querubins que a presença de Deus se manifestava. Mas se você fosse lá, se fosse possível a gente entrar lá, né, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Se fosse possível você entrar lá e você olhar entre os querubins, no lugar onde a presença de Deus se manifestava, sabe o que você veria? Nada. Mas não é nada porque Deus não existe ou porque Deus não estava lá. Mas é nada porque não existe nada que os nossos olhos possam ver que seja suficiente para representar o que Deus de fato é. Deus proíbe aqui criar uma imagem que simbolize Ele, porque se você criar uma imagem, você delimita um Deus que não tem limite. Você define um Deus que não tem definição nesse sentido de limitar, não tem definição. Cara, ele é infinito, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Cara, não tem como você definir. Por isso que quando Deus se revela a Moisés, lá no começo da Bíblia, quando Deus se revela a Moisés, ele diz, cara, mas quem que eu falo? Qual que é o seu nome? Como é que eu explico quem é esse Deus? Sabe o que Deus diz para Moisés? Ele diz assim, eu sou quem eu sou. Ou melhor, a tradução mais correta seria, eu sou quem eu serei, ou eu serei quem eu serei. Ou seja, eu sou simplesmente quem eu sou, não tem como definir. E eu vou ser o que eu quiser ser, a hora que eu quiser ser, do jeito que eu precisar ser, porque eu não tenho limites, não tem como você me definir. Eu sou quem eu sou, mas quem é você? Eu sou quem eu sou. Tá, mas quem? Eu sou quem eu sou. Não tem como você definir, porque a partir do momento que você define Deus, você limita Deus, e Deus não tem limites. Então, quando Deus diz, não farás para ti nenhum ídolo, não pode fazer isso, não é um Deus caprichoso. Ah, isso não tem nada a ver, por que não pode? Primeiro, que se você fizer de qualquer animal, qualquer outro Deus, você quebrou o primeiro mandamento. Segundo, se você fizer a respeito de Deus, você acabou de errar. Desenhe o que você quiser desenhar, esculpe o que você quiser esculpir. Esculpiu, errou. Desenhou, errou.
Por quê? Porque Deus é maior do que qualquer coisa que você possa conceber, ou eu possa conceber com o meu cérebro. Tem muito mais coisas que eu queria falar, mas vamos pular um pouquinho aqui, porque eu quero descascar mais algumas coisas aqui contigo que são bem importantes. Olha só. Versículo 17, 18, 19 e 20. Tem mais alguns mandamentos aqui que eu não vou ler, mas eu quero estacionar nesses 4 aqui rapidinho contigo para a gente fechar. Olha só. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 4 mandamentos aqui. Versículos curtos, maioria deles somente 2 palavras, mas eu quero que você entenda o seguinte: apesar de serem curtos e muito conhecidos, não matarás, não furtarás, normalmente é até isso que a gente lembra, né? Se perguntar para você, cara, quantos dos 10 mandamentos você lembra? Você vai lembrar, cara, não matarás, não furtarás, né? Os outros às vezes a gente não esquece, a gente não lembra, né? Mas esse a gente lembra. Eu quero que você entenda o seguinte, que esses 4 mandamentos que a gente acabou de ler, vou colocar aqui na tela de novo para você ver, esses 4 mandamentos aqui, não são mandamentos aleatórios que Deus simplesmente escolheu como regras que a gente tem que seguir. Cara, tira isso da tua cabeça em nome de Jesus. Não são simplesmente regras aleatórias que Deus deu que a gente tem que seguir. O que está diante dos seus olhos, agora vai estar diante dos seus olhos, o que está diante dos seus olhos? Isso aqui, sabe o que é isso aqui? Pergunta para qualquer cientista político e qualquer filósofo, ele vai te dizer. Esses 4 mandamentos são os pilares e a base mínima para uma sociedade equilibrada. Você quer construir uma sociedade funcional, equilibrada, minimamente capaz de se manter, de não desmoronar por completo, essas 4 coisas têm que estar presentes. E se uma delas faltar, a sociedade desmorona. O que eu quero que você entenda aqui é que os 10 mandamentos não são leis e caprichos de Deus. Os 10 mandamentos são sabedoria divina sendo derramada sobre seres humanos. Então vamos descascar esses versículos aqui. Não matarás. Por que isso é uma base para uma sociedade bem-sucedida? Porque se você pode me matar a qualquer dia, sem nenhuma consequência, isso não é problema, isso é considerado normal, a gente não vai condenar isso, então eu paro de lutar, eu paro de conquistar e eu paro de sonhar. Sabe por quê? Porque eu posso ralar, lutar, me esforçar, fazer um monte de coisa certa e amanhã ou depois alguém pode vir tirar minha vida e acabou com tudo. Então o fato de a gente ter leis que proíbem o homicídio é uma das bases necessárias para uma sociedade equilibrada e bem-sucedida. Vamos olhar o segundo. Não adulterarás. Por que que o adultério é condenado na Bíblia? Porque Deus é chato e nós estamos em 2024 e essa lei tinha que se atualizar. Então vamos fazer um exercício juntos. Se você vive num relacionamento de adultério, esse relacionamento se torna instável. Relacionamentos instáveis afetam a estabilidade das crianças que fazem parte dessa família. Crianças que nascem e vivem dentro de um relacionamento adúltero e, portanto, instável, se tornam ainda mais instáveis uma vez casadas. E essas crianças que já eram instáveis, agora se casaram, têm relacionamentos instáveis, que geram crianças ainda mais instáveis. E o caos da sociedade se instala a partir de instabilidade social. O fato isso é um fato estatístico e psicológico. As crianças mais bem-sucedidas da sociedade, em qualquer sociedade, vêm de lares com um pai e com uma mãe que se amam. Mas isso é coisa de crente. Não, isso é coisa de ser humano. E Deus que criou o ser humano sabe disso e, portanto, ele escreveu uma lei que não é um capricho, é sabedoria do céu dizendo não adultere. Você quer uma sociedade estável, próspera, não adultere. Olha só, não furtarás, versículo 19. Por que isso é uma base da sociedade? Porque, mais uma vez, se eu ralo e eu luto para conquistar, e cara, eu pago minhas coisas em dia, eu sou um bom cidadão, eu faço a coisa certa, e alguém pode vir e me roubar a qualquer momento e não vai ter consequências por isso, sabe o que acontece no meu coração? Eu paro de lutar. Se
o roubar, o furtar não fosse condenado pela sabedoria divina e hoje instalado nas leis ao redor do mundo, o que aconteceria? Cara, eu não vou lutar. Imagina, cara, eu ralo, eu trabalho, eu fico de sol a sol, trabalho até meia-noite, faço hora extra para poder conquistar uma coisa. Um ladrão vem da noite pro dia, toma tudo que eu tinha, leva embora. Cara, não vale a pena trabalhar, não vale a pena lutar, não vale a pena sonhar, não vale a pena ralar, não vale a pena conquistar, não vale a pena nada disso. Não vale a pena nem esperar por um futuro melhor, porque afinal de contas as pessoas vêm e levam tudo. Sociedades onde o furto não é condenado são sociedades instáveis. Instáveis. Isso aqui não é um capricho de Deus, isso aqui é uma base para uma sociedade estável. Vamos olhar. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Você não vai mentir em juízo a respeito do teu próximo. Por quê? Mais uma vez. Cara, o cara paga o imposto certinho, paga as contas certinho, não deixa o boleto vencer, o cara é justo, o cara é honesto, o cara é correto, o cara faz tudo. E aí, se você tem na sociedade alguém que pode ir lá mentir a teu respeito e fazer tua vida desmoronar a partir de uma mentira, você sabe o que isso faz com a pessoa? Faz ela querer desistir de viver, de lutar, de ser certo. Cara, aí a pessoa fala, às vezes a gente vê isso na nossa cultura, né? Cara, não vale a pena ser certo, não vale a pena. Não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser justo, não vale a pena ser correto, não vale a pena pagar as contas em dia. Não vale a pena, porque afinal de contas a gente faz tudo certo, cara, ainda leva na cabeça. Não vale a pena. E se isso se torna uma prática dentro da sociedade, você poder dar mau testemunho, você poder roubar, você poder furtar, cara, a sociedade para de sonhar, a sociedade para de trabalhar por melhoria, a sociedade para de ter esperança. E se você olhar para a maioria das pessoas que estão no fundo do fundo do fundo do fundo do poço da sociedade hoje, você vê pessoas que pararam de sonhar. Você diz, não vou trabalhar não vou tentar conquistar minha família. Cara, a vida é assim mesmo, e assim mesmo é complicado, e não tem jeito, e a pessoa se entregou ao acaso e se torna literalmente uma anarquia. Então essas leis de Deus não são só caprichos de Deus. Aqui está, na sua Bíblia, 4 pilares fundamentais sem os quais sociedade alguma, em lugar algum do mundo, pode ser uma sociedade minimamente estável. E aonde que vem essa sabedoria? Da onde que a gente tirou isso? Da sua Bíblia, dos 10 mandamentos da palavra de Deus. Eu vou falar mais uma aqui, nosso tempo já está acabando, vou falar mais uma aqui, só para você entender que eu não estou tirando coisa da minha cartola aqui, tá bom? Rapidão. Queria ter mais tempo, mas eu vou fazer rapidinho. Versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem a sua propriedade, nem o seu servo, sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Não cobice nada do seu próximo. Isso é muito complicado para nós, a nossa sociedade hoje, porque a nossa sociedade ela vive cobiçando e a gente nem pensa que é problema algum. Por que Deus diz, cara, não cobice nem a esposa, nem as propriedades, nem a casa, nem o jumento, né? Hoje seria o carro, né? O turma andava de jumento. Não cobice. Por quê? Porque quando você... Isso é psicologia humana, tá? Vamos lá. Cobiçou, a cobiça, ela gera ingratidão. Porque eu quero uma coisa que eu não tenho ainda. Então, eu não sou grato pelo que eu tenho, eu quero uma coisa que eu não tenho. Então, a cobiça, ela gera ingratidão. A ingratidão, ela gera um sentimento de vitimismo. Cara, eu que tinha que ter aquela casa, eu é que tinha que ter aquele jumento, eu que tinha que ter aquela serva, eu que tinha que ter. E essa ingratidão, ela vai gerar o seguinte, rancor. O mundo é injusto, cara. Eu faço todas as coisas certas aqui, eu não tenho o que aquele cara tem. Eu faço as coisas tudo certinho aqui, pô, eu pago meus negócios, meus impostos, eu ralo, eu oro, e cara, você começa a ser rancoroso, você começa a se tornar cínico, cara, que afinal de contas não vale a pena. E o que acontece aqui? A cobiça gera ingratidão, a ingratidão nos faz começar a nos sentir vítimas. Quando a gente se torna vítima, né, ou se vitimiza, a gente começa a se tornar rancoroso, começa a se tornar amargo, começa a ser cínico, e esses sentimentos geram a implosão da nossa vida e de uma sociedade que pensa dessa forma. Então o que Deus diz? Na sua infinita sabedoria divina diz, cara, não cobice. Sabe por quê? Se você não cobiçar as coisas do teu próximo, você vai ser grato por aquilo que você tem. E você vai viver de uma forma mais simples, sim. Mas quantos aqui já entenderam que às vezes são as coisas simples da vida? Coisas como gratidão, amor,
amizade, paz, relacionamento, são as coisas que fazem da vida humana uma vida rica. Deus, sabendo disso, derrama a sua sabedoria sobre a minha vida e sobre a sua. Os 10 mandamentos não são leis aleatórias de um Deus caprichoso que quer ser chato com a gente. Os 10 mandamentos são sabedoria do céu derramada sobre os seus filhos. E que eu e você possamos pegar aqui o conselho de Moisés na abertura do nosso texto, que possamos aprendê-los e observá-los, né? Obedecê-los. Que assim seja sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Nosso tempo já passou, já estourou, estou empolgado. Desculpa por isso, eu preciso orar. Nós vamos orar e daí nós vamos encerrar o nosso devocional. Amanhã eu volto com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje sobre tudo isso que nós conversamos. Peço tua bênção, Deus, em nome de Jesus, sobre a vida desses teus filhos. Ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos a buscar a tua palavra, ajuda-nos a honrarmos a tua palavra e a sabedoria que ela carrega para as nossas vidas, Pai. Desfaz em nós qualquer noção errada, errônea da palavra de Deus e da lei de Deus, que nós possamos honrá-la, possamos aprendê-la e possamos obedecê-la. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês aí. Grande abraço. Vejo vocês amanhã, ao vivo, para mais um capítulo. Até lá. Tchau, tchau.